E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Juan, dono do canal Desastre, trazendo para vocês um novo estilo de vídeo que também estarei gravando em meu canal daqui pra frente. Um top 10 das coisas mais interessantes que eu consegui reunir para trazer para vocês. Neste primeiro vídeo estarei falando um pouco sobre cada um dos 10 países mais populosos do mundo. O mundo inteiro acabou se aglomerando, se tornando cada vez mais denso. O ser humano alcançou mais de 7 bilhões até agora, e a estimativa é que ele vai aumentar até 10 bilhões em 2050. É regra da natureza equilibrar cada coisa na vida. Analise quantos países têm taxas altas de mortes em vez de crescimentos devido aos desastres naturais. A população também é afetada por atividades humanas, como terrorismos e guerras internas e externas. Quanto menos pessoas, mais alimento, mais água e recursos naturais. Por coincidência, o Brasil, além de ser o quinto em população, também é o quinto em maior área territorial do mundo. Em décimo lugar do nosso top 10 está o Japão, um país desenvolvido com uma população de aproximadamente 126 milhões de pessoas. Devido aos desastres naturais, esse número diminuiu desde 2010 e tende a diminuir mais até 2050, quando a estimativa é cerca de 93 milhões. Em nono lugar, ao contrário do Japão, a Rússia não tem controle de natalidade e possui a maior extensão territorial do mundo, povoado por 142 milhões de pessoas registradas em 2016. Mesmo assim, a população russa está indo devagar. Segundo a contagem de 2010, era de 139 milhões e em 2000 era de 146 milhões. Isso mostra a redução na taxa de crescimento na Rússia. Em 2050, esse número poderá reduzir até 109 milhões de pessoas. Bangladesh não é um país desenvolvido, mas a sua população está crescendo rapidamente. Em 2016, o número de pessoas atingiu 156 milhões de habitantes, tornando-o o oitavo país dos países mais populosos do mundo. Em 2010, haviam 156 milhões de cidadãos. 40% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. A proporção de crescimento esperada até 2050 é de 233 milhões de habitantes. A Nigéria se tornou o país mais populoso da África e está em sétimo lugar do nosso top 10, com uma população de 186 milhões de pessoas em 2016. Em 2000 a população era de 123 milhões. Em 2010 o número chegou a 152 milhões. A Nigéria sofre muitos problemas e a superpopulação é um deles. As pessoas estão vivendo em situação de pobreza e falta de emprego. Metade da população da Nigéria é muçulmana e a outra metade é cristã. Se permanecer essa taxa de crescimento, em 2050 a população vai aumentar até 389 milhões de pessoas. Paquistão, que vem tomando o sexto lugar dos países mais populosos do mundo, não é um país bem desenvolvido, mas sua taxa de crescimento da população está aumentando rapidamente. A atual população do Paquistão é de 201 milhões de pessoas. Este valor em 2010 era de 184 milhões de habitantes. Apesar de ser um dos países mais populosos do mundo, o país vive dias difíceis. A maioria das pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Essa alta taxa de crescimento da população torna a situação mais difícil para o Paquistão. Em 2050, a taxa de crescimento esperado é de 276 milhões de pessoas. E agora, o mais esperado de todos, em quinto lugar, o nosso Brasil. É famoso pelos seus destaques no esporte, especialmente o futebol e suas praias. São muito conhecidas no mundo inteiro. O Brasil tem a população de 205 milhões de pessoas registradas em 2016 e espera alcançar até 260 milhões de pessoas em 2050.
O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo e também listado entre os 10 países mais ricos do mundo. A população do Brasil em 2000 foi de 176 milhões de pessoas e chegou a 201 milhões de pessoas em 2010. Parece que o Brasil está crescendo bastante. Em quarto lugar, a Indonésia, um grande país muçulmano, onde a taxa de crescimento da população está fugindo do controle. Sua população atual é de 258 milhões de pessoas, registradas em 2016. Em 2010 foi de 242 milhões de pessoas. O crescimento da população deverá atingir em 2050 até 313 milhões de pessoas. Os Estados Unidos da América é o terceiro país mais populoso do mundo, com uma população de 323 milhões de pessoas. Espera alcançar até 440 milhões de pessoas até 2050. Em 2010, a população dos Estados Unidos era de 282 milhões de pessoas. Este é um país onde as pessoas estão vivendo e desfrutando de uma vida financeira estável e equilibrada. Com o aumento da população, as pessoas estão felizes com o que o governo está fazendo por eles. Nem todas, né? Mas digamos que a maioria. Em segundo lugar, com uma diferença esmagadora com relação aos outros países listados nesse top 10, a Índia, que ocupa uma extensa área com uma população densa, que em 2011 atingiu o número de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Se analisarmos, em 2000 eram 1 bilhão de pessoas, e em 2010 chegou até 1 bilhão e 173 milhões de pessoas. A Índia é um país de energia atômica, mas ainda sofre com a má qualidade de vida e com a elevada taxa de pobreza. A maioria das pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A população da Índia chegou a 1,2 bilhões de pessoas em 2016 e espera chegar em 2050 com até 1,6 bilhões de pessoas. Isso mesmo, 1,6 bilhões. É muita gente. Se essa estimativa se tornar realidade, a Índia se tornará o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China, que possui um rigoroso controle de natalidade, um filho por pessoa. Na Índia, o governo tenta contornar os problemas de superpopulação, reduzindo os custos de televisores, celulares, jogos eletrônicos e métodos contraceptivos. Um atento falho à cultura de ter muitos filhos. E em primeiríssimo lugar, a China, que fica localizada na Ásia, alega-se como o país mais populoso do mundo. Em 2000, a população era de 1,2 bilhões de pessoas e 16 anos depois, somaram-se 1,3 bilhões de pessoas com olhos puxados. Tamanha população requer uma administração confiável e competente. A nação já usa de vários meios para conseguir manter o controle. Mesmo com o controle de natalidade, que você só pode ter apenas um filho em área urbana e 2 em área rural, espera-se que em 2050 alcance uma população de 1,4 bilhões de pessoas. Então galera, esse foi o nosso top 10 países mais populosos do mundo. Se você gostou do novo estilo de vídeo que passarei a produzir aqui no canal, já deixa aquele like que vai estar me ajudando muitíssimo. E caso tenha gostado e queira ver mais vídeos como esse e outros estilos, se inscreva no canal clicando na imagem que deixarei disponível na tela e na descrição do vídeo. Esse tipo de vídeo dá um pouco mais de trabalho, então espero de verdade que tenham gostado. Obrigado por verem mais um vídeo do canal Desastre. Até a próxima!